Olá, retomamos o nosso curso de formação prático-aplicada em direitos humanos no contexto brasileiro. Na aula de hoje, nós vamos abordar a primeira parte de alguns institutos da democracia representativa. Vale lembrar que em aulas passadas tivemos oportunidade de abordar não apenas o tema dos direitos humanos, a sua teoria geral, mas também a questão da soberania popular, dos tipos de democracia que existem e aquele tipo que é aplicado no Brasil, que, como sabemos, é a chamada democracia mista, ou participativa, ou semidireta, porque há institutos da democracia representativa, que nós vamos ver nessa aula, e há institutos da democracia participativa também, que serão objeto de outro momento. Iniciamos, então, com o alistamento eleitoral e o voto, que já foram objeto também de estudo anterior, mas que, no caso brasileiro, eles se revelam obrigatórios para os maiores de 18 anos, uma opção do Constituinte em considerar que, acima dessa idade, o alistamento eleitoral, ou seja, a formalização da situação de cidadão, de eleitor, capaz de participar de forma ativa dos processos eleitorais, ela deva ser reconhecida obrigatoriamente ao maior de 18 anos. Com isso, então, nós já verificamos que há um voto obrigatório em regra, na nossa democracia, no nosso sistema democrático. E o voto e o próprio alistamento são facultativos para, em primeiro lugar, os analfabetos. Embora eles possam votar, eles não são obrigados a votar. Então, se eles o desejarem, eles se alistarão, procurarão a Justiça Eleitoral, levarão os seus documentos e poderão, nos dias das eleições, praticar o seu voto. Da mesma maneira, os maiores de 70 anos podem até, ou necessariamente são alistados já, até completarem essa idade. A partir desta idade, ou podem desfazer o seu alistamento, ou podem simplesmente deixar de exercer o seu direito de voto. O voto passa para eles também a ser facultativo, como uma exceção à regra do voto obrigatório. E não importa se em uma eleição o maior de 70 anos comparece e na seguinte ele não o faz, isso não implica que ele automaticamente renuncie ou tenha renunciado ao seu direito de exercer o voto. Ele pode simplesmente, na terceira eleição subsequente, se ainda atualizado o seu alistamento eleitoral, representado pelo título de eleitor, ele vira a praticar o seu direito de voto. E há a proibição do alistamento eleitoral e do próprio exercício do direito de voto, que é, pela própria Constituição, como eu disse, vedado para os estrangeiros. Há uma exceção, como já visto também em outra oportunidade, que são os portugueses que residem no país e, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da própria Constituição Federal, se houver reciprocidade no reconhecimento pelo seu estado de origem, que é Portugal, da previsão de participação para brasileiros do exercício do direito de voto, então este português pode se alistar e exercer o direito de voto. Ele só não
o poderá o estrangeiro se for de outra nacionalidade ou mesmo português não preencher os requisitos que o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição estabelece. E há também ainda a proibição de alistamento e de exercício do direito de voto pelo militar que esteja no serviço, prestando serviço militar e, portanto, conscrito na suposição de que esta é uma hipótese na qual o cidadão deixa de ter a plenitude de suas prerrogativas como pessoa e como cidadão, em face dos regimes de hierarquia e disciplina inerentes à carreira militar, e, em virtude disto, aquele militar conscrito não se considera em condições de exercer livremente a sua soberania, razão pela qual, durante o período de conscrição, não haverá possibilidade de ele exercer o seu voto e o seu próprio alistamento eleitoral estará suspenso. Cuidemos agora de outras hipóteses do Instituto, ou de um outro Instituto da Democracia Representativa, que vem a ser a elegibilidade. Lembrando que a elegibilidade é nada mais, nada menos do que a capacidade eleitoral passiva. Nós cuidamos de ver que o exercício do voto, para o qual o pressuposto é o alistamento eleitoral, o exercício do voto corresponde à capacidade eleitoral ativa. Porém, a capacidade eleitoral passiva consiste no preenchimento das condições de elegibilidade, ou seja, o cidadão pode não apenas votar, mas pode ser votado para os cargos existentes e postos à eleição. Há, naturalmente, da própria Constituição, condições de elegibilidade que nós vamos, então, abordar neste momento. A primeira delas é a nacionalidade brasileira. Em regra, só são elegíveis os brasileiros, natos ou naturalizados. Não pode o estrangeiro, como dito, sequer se alistar eleitor, muito menos ser votado ou se inscrever para ser candidato e receber o voto. Então, a nacionalidade brasileira, ela é requisito indispensável para o exercício da capacidade eleitoral passiva. Essa nacionalidade, ela é adquirida nos termos do artigo 12 da Constituição Federal, e onde ali se encontram, e podemos fazer essa rápida pesquisa, se encontram previstas as hipóteses, tanto de brasileiros natos, no inciso 1º do artigo 12, quanto dos brasileiros naturalizados, o inciso 2º desse mesmo artigo 12. E não permite à Constituição que a lei estabeleça distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na própria Constituição, e nós veremos a seguir. Outra das condições de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos. Nós tivemos oportunidade de ver, e vale relembrar, que os direitos políticos constituem os direitos fundamentais à participação no processo de formação da vontade do Estado. No caso brasileiro, da vontade do Estado democrático de direito previsto na nossa própria Constituição. Então, é um direito fundamental, porque, para muitos, o principal deles, porque não há falar sequer em direito
à dignidade, direito à vida, direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, se não houver o reconhecimento do direito da pessoa humana à própria participação nas decisões dos destinos de sua comunidade, de sua nação, do seu país. Esse direito fundamental também, que consistem os direitos políticos, eles têm que estar no pleno exercício para que a pessoa possa receber dos seus pares o voto para representá-las em algum dos cargos legislativos ou executivos existentes no nosso país. Então, os direitos políticos, em regra, são reconhecidos na sua plenitude às pessoas. Há exceções. A Constituição não permite ou não prevê a cassação de direitos políticos, mas ela prevê hipóteses de perda ou de suspensão desses direitos políticos ou de parte deles. Isso também será objeto de exame mais a seguir. Porém, como condição de elegibilidade, estabelece a própria Constituição a plenitude do gozo dos direitos políticos. Se esta plenitude, naquele momento, está afetada por alguma circunstância, não haverá possibilidade de esta pessoa ser votada para qualquer dos cargos postos à disputa. Há também, como já dito, como condição de elegibilidade, o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral já foi objeto de nossa análise, ele é condição, assim, para a pessoa exercer o direito de voto, como para a pessoa receber o voto em face do registro de sua candidatura para um dos cargos previstos naquela eleição específica. Se a pessoa, por alguma razão, não está com o seu alistamento eleitoral regular, ela não poderá sequer registrar a sua candidatura, quando menos receber voto de quem quer que seja, porque uma das condições para receber voto é ter o registro da candidatura por um partido político deferido pela Justiça Eleitoral, normalmente pelo juiz eleitoral da localidade, da zona eleitoral a que pertença aquele município, no caso de prefeitos e vereadores, e também no próprio Tribunal Regional Eleitoral, quando se trata de eleições para governador, deputado federal, deputado estadual e senador. E, finalmente, o registro da candidatura é apreciado e deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral quando se trata de candidatos à presidência da República. Assim, o alistamento eleitoral é condição para o registro da candidatura e, em consequência, é uma das condições de elegibilidade das pessoas que assim o desejarem. Há também a previsão na própria Constituição de que o domicílio eleitoral em determinada circunscrição se torna condição para que aquela pessoa seja candidata. A lei infraconstitucional vai estabelecer os prazos em que se exige esse domicílio eleitoral na circunscrição. E é importante destacar que o domicílio eleitoral é configurado por pressupostos diferentes do domicílio civil. Não é necessário, como no caso do domicílio civil, a residência fixa
e o exercício naquele local de suas atividades precípuas. O domicílio eleitoral é configurado pela relação que a pessoa tem com aquele município, seja por razões familiares, seja por razões profissionais, seja por razões econômico-comerciais, que aquela pessoa mantém um vínculo inequívoco com aquele município dentro da circunscrição eleitoral específica e respectiva. Então, a prova desse domicílio eleitoral, também a legislação infraconstitucional estabelece, e há, como eu disse, um prazo, que a lei fixa, e em situações em que esse domicílio eleitoral não cumpre o prazo mínimo estabelecido pela lei, o registro da candidatura será indeferido e, em consequência, a pessoa não poderá ser candidata e, portanto, não poderá receber voto de seus pares. Nesse sentido, então, o domicílio eleitoral na circunscrição respectiva é previsto pela própria Constituição uma causa de elegibilidade, uma condição de elegibilidade. E há também, estamos falando sempre de previsões da Constituição da República, no caso do artigo 14, que é um dos objetos do nosso tópico, a filiação partidária. Nós teremos oportunidade de, em outro momento, examinar os partidos políticos no âmbito da nossa Constituição e ali veremos a natureza, as especificidades, as garantias, as vedações, os condicionamentos constitucionais dos partidos políticos. Mas aqui basta verificar que a própria Constituição, dando ao partido político no processo democrático brasileiro, dentro da democracia representativa, um peso grande, vai estabelecer que não pode haver candidaturas avulsas, como não apenas pretendem alguns e chegam a postular a inscrição do seu registro de candidatura, independentemente de filiação a um partido, e vemos também em sistemas alienígenas, em outros países, a existência de candidaturas avulsas, no sentido de que independem da filiação partidária. No Brasil, por opção do Constituinte, não é possível o exercício da capacidade eleitoral passiva, não é possível receber votos dos seus pares aquele que não estiver filiado a um partido político e que, conforme se verá, não for apresentado como candidato dentro do rol que o partido político a que pertence apresentar à Justiça Eleitoral no momento oportuno, preparatório das eleições. Então, é preciso que o candidato, também com a antecedência prevista em lei necessária, que ele esteja filiado a um partido político e, em consequência, possa disputar as convenções deste partido, lograr-se ser aprovado como candidato deste partido e ter o seu registro de candidato aprovado pela Justiça Eleitoral. Se não filiado, e se não filiado no prazo estabelecido na legislação infraconstitucional, naquele momento, a pessoa não poderá ser candidata, não terá cumprido uma das condições de elegibilidade. Prosseguindo, veremos que
a idade conforme o cargo acaba sendo, pela Constituição, também eleita como condição de elegibilidade, o preenchimento da idade mínima para a disputa dos cargos eletivos. Nós temos, então, pelo menos 4 hipóteses de idades distintas que a Constituição vai estabelecer. A primeira delas, a idade maior, é aquela mínima de 35 anos, se pretende candidatar a presidente ou vice-presidente da República e a senador federal. Não pode a pessoa com idade inferior a esta exercer ou postular os cargos referidos de presidente e vice e de senador. É exigida a idade mínima de 30 anos se os cargos que se pretende disputar forem para governador e vice-governador dos estados e do Distrito Federal. É exigida, então, a idade mínima de 30 anos. Essas faixas etárias são pressupostos do Constituinte de que, para o exercício de cada um desses cargos, a experiência presumida decorrente da idade é necessária, ou é a mínima necessária para não apenas a postulação, como, sobretudo, o exercício dessas funções. Por isso, vamos vendo que, de certa maneira, a redução da idade mínima vai acompanhando a suposta menor importância do cargo no contexto nacional. Por isso é que se exige a idade mínima de 21 anos para disputar eleições para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Aqui aparece a figura do juiz de paz, que é histórica no sistema brasileiro, mas que é uma hipótese bem menos usual de convocarem-se eleições. O juiz de paz, não obstante o nome, ele não é um magistrado de carreira, ele apenas exerce funções administrativas reconhecidas à figura do juiz de paz, e ele tem a previsão de ser eleito, embora, como eu disse, não tem sido usual a convocação de eleições para juiz de paz. E, neste caso, nós vemos uma mudança, ou pelo menos uma aparente contradição ao se prever que o deputado federal, que é membro de uma das casas do Congresso Nacional, e, em consequência, membro do Congresso Nacional, pode ser uma pessoa maior de 21 anos, enquanto que o senador da República, também integrante de uma das casas do Congresso Nacional e membro, portanto, do Congresso Nacional, necessita de ter 35 anos para exercer a sua função. É lógico que a Constituição mesma estabelece distinção, não poucas, entre as atribuições e as competências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Mas não é de se desconhecer com algum espanto, eu diria, que há esse tratamento, embora previsto na própria Constituição, bastante desigual entre a idade exigida para ser deputado federal e a idade exigida para ser senador da República. E, finalmente, a Constituição vai estabelecer
para vereador, a idade mínima de 18 anos. Ou seja, a pessoa, o jovem que recém-alistado, a partir dos 16 anos, para exercer o seu direito de voto, pode, já ao completar os 18 anos, candidatar-se ao cargo de vereador do município onde tenha domicílio eleitoral e, assim, iniciar a participação efetiva, não só como eleitor, mas como titular da capacidade eleitoral passiva, no exercício da vereança na Câmara Municipal de seu município. É importante este aspecto, que foi também uma novidade da Constituição de 88, de abrir a possibilidade dos jovens recém-tornados maiores exercerem a sua cidadania, exercerem já o seu direito político de buscar e obter votos dos seus pares, assim contribuindo para a formação da vontade política, no caso do seu município, e, com isto, contribuindo para o sistema democrático brasileiro. Os demais institutos da democracia representativa serão objeto de uma próxima aula nossa. Até lá.